Havendo o número legal, pedimos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia. Ata da sessão, 36ª sessão ordinária, segundo período legislativo ordinário, da 4ª sessão legislativa, realizada no dia 25 de outubro, sob a presidência do vereador Ailton Araújo, secretariada pelos vereadores Pedro Paulo e Paulo Rinck. Respectivamente, havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor segundo secretário procedeu à leitura da ata anterior, a qual foi aprovada. A seguir, foi lido o seguinte expediente: projeto de lei, vereador Felipe Braga, 952/2016, denomina de Júlio Rafael Gomel, um dos logradouros ainda não nominado. Requerimentos de pedido de informações oficiais ao município, vereador Tico Kuzma, 62328/2016, sob a implantação de redutor de velocidade na Avenida Winston Churchill, próximo ao número 2786, bairro Pinheirinho, de retirada de proposição sem parecer ou com parecer contrário, diversos vereadores, 7279, proposição 10/5/2016, de votos de pesar do vereador Tito Zeglin, 7861, a família do senhor Renato da Silva Batista. O senhor presidente informou que as proposições lidas terão encaminhamento regimental e as que dependem de deliberação plenária serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. No horário do pequeno expediente, usou da palavra o vereador Chicarelli, que comentou sobre alguns contratos de prestação de serviços na área de saúde, que ainda não foram renovados. Desculpe. Falou ainda sobre o pedido de informações ao Executivo a respeito da manutenção dos radares da cidade de Curitiba. A ordem do dia estavam presentes 32 vereadores, conforme painel eletrônico. Entrou em redação, o segundo turno, a discussão, projeto de lei 5121/2015, que altera os dispositivos da Lei 11.095, de 21 de julho de 2004. Dispõe sobre as normas que regulam a aprovação de projetos, licenciamento de atividades, execução, manutenção e conservação de obras no município de Curitiba. Em discussão e em votação global e simbólica, aprovado conforme painel eletrônico. Entrou em segundo turno a discussão, projetos 1413/2016, que declara utilidade pública a Associação de Moradores Aroeiras e Imbuias. 1425/2016, que declara a utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Professora Hildegard Sondal, APMF, sob o número 589, que altera o artigo 2º, Lei 14.679, de 24 de junho de 2015. Dispõe sobre a desafetação e incorporação de área de terreno aos bens dominicais que autoriza o Poder Executivo a restituir aos proprietários anteriores, conforme especifica. Em discussão, em votação global e simbólica, aprovado conforme painel eletrônico. Entrou em primeiro turno a discussão, projeto de lei 80806/2014, que denomina de Osório Claudino de Barros, um dos logradouros ainda não nominado. Pareceres das comissões publicados no Diário da Câmara. O senhor presidente procedeu à leitura da emenda substitutiva 35/2015, em discussão,
Em votação global e simbólica, o projeto, ressalvada a emenda, foi aprovado. Em votação simbólica, a emenda foi aprovada conforme painel eletrônico. Entrou em primeiro turno a discussão projeto de lei 511/2016, que altera o artigo 3º da Lei 14.354, de 19 de novembro de 2013, que dispõe sobre licenciamento e implantação de estação de transmissoras de radiocomunicação. Pareceres das comissões competentes, publicado no Diário da Câmara. Em discussão, para formular o requerimento, o vereador Pedro Paulo solicitou adiamento da discussão por 2 sessões. Em votação simbólica, foi aprovado. Entrou em primeiro turno a discussão projeto de lei 925/2016, denomina de Charles Vega Parucker, um dos logradouros ainda não nominado. Pareceres das comissões, publicado no Diário da Câmara. Na discussão, o vereador Jorge Bernardi discorreu sobre a vida do homenageado, enfatizando que o mesmo se tornou grão-mestre da Ordem Rosa Cruz e é merecedor desta homenagem. Em votação simbólica, aprovado conforme painel eletrônico. Entrou em primeiro turno a discussão projeto de lei 1421/2016, que declara utilidade pública a Associação Águias da Bola. Pareceres das comissões, publicado no Diário da Câmara, em discussão. Em votação global e simbólica, aprovado conforme painel eletrônico. Na segunda parte da ordem do dia, foram discutidas, votadas e aprovadas as proposições dos vereadores de votos de congratulações e aplausos. Vereadora Noêmia Rocha, 77342, ao Círculo de Oração Louvor Eterno da Igreja Assembleia de Deus. Ministério Madureira, Rita de Cássia, retirada de proposição com parecer favorável. Diversos vereadores, 73, 2010, 2016. A proposição 584/2014. Ainda foi discutido o requerimento de moção de apoio ou solidariedade de diversos vereadores. 592/2016, a Mineropar. Na discussão, o vereador Paulo Salamuni falou sobre a empresa mineradora, seus funcionários, enfatizando que a mesma recebeu proposta do governo do Estado do Paraná para sua extinção. Foi aparteado pelos vereadores professora Josete e Sabino Piccolo. Em votação simbólica, foi aprovado. Conforme acordo de vereadores, declinaram o uso da palavra nos horários destinados ao grande expediente e explicações pessoais. Registraram a presença 36 vereadores, conforme painel eletrônico. O senhor presidente encerrou a sessão, convocando outra ordinária para quarta-feira, dia 26 de outubro, a hora regimental, com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Para constar, Erita da Silva Laus e Jaqueline Machado Duran lavraram a presente ata, que depois de lida e votada, será assinada pela Comissão Executiva. Senhor presidente, esta era a ata da 36ª sessão ordinária. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo objeções, declaramos-la aprovada. Senhor secretário, fará a leitura do expediente e dos requerimentos encaminhados pelos senhores vereadores. Cacá Pereira declara de utilidade pública o Instituto de Aprendizagem e Aperfeiçoamento, Capacitação Industrial e Técnico do Paraná. Dirceu Moreira solicita a anexação de balanço do ano anterior e relatório detalhado de atividades da entidade, associação e clube de assistência dos proprietários de veículos do Sul, ASCAR, proposição 1437/2016. Diversos vereadores, projeto de lei ordinária, altera a denominação do CEMEI Rio Negro para CEMEI Pedro Clailton Pelanda, conforme especifica. Pedro Paulo, substitutivo geral, projeto de lei ordinária, proposição 511/2016,
que altera o artigo 3º da Lei 14.354, 19 de novembro de 2013. A professora Josete solicita informações sobre documentos relativos ao projeto de lei 5.101/2016, que dispõe sobre a outorga de concessão de direito real de uso de espaço aéreo ao Jardim das Américas, Administração Patrimonial Limitada. As proposições lidas terão seu encaminhamento regimental, com exceção daquelas que dependem da deliberação do plenário, as quais serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. Primeiro orador inscrito no pequeno expediente, vereador Jorge Bernardi. Vereador Jorge, seu tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero inicialmente manifestar a minha solidariedade aos estudantes secundaristas do Estado do Paraná, que, num gesto inédito que começou numa escola de São José dos Pinhais, ocuparam mais de 800 escolas no nosso estado. Quero lamentar que no estado do Paraná, onde algumas das mais altas autoridades estejam envolvidos em escândalos, como é o escândalo do quadro negro, quando mais de 50 milhões de reais foram desviados da construção de escolas públicas, enquanto que muitas das escolas estão em condições precárias. Os estudantes deram uma demonstração de civismo. Eu pergunto, o que é melhor? O que é pior? Quando você coloca essas duas situações na balança, de um lado, os estudantes se manifestando contra a PEC que limita os gastos do governo, se manifestando contra uma reforma do ensino médio a nível federal proposta por medida provisória, se manifestando contra um regime autoritário que está se constituindo no nosso país. Esse é um gesto de cidadania. Mas, por outro lado, nós temos a corrupção do governo do Estado, envolvendo parlamentares, envolvendo altas autoridades do governo, desviando dinheiro da construção de escolas, como foi o caso dessa operação Quadro Negro. E a gente não vê alguns dos órgãos de imprensa desse Estado dando o devido destaque que deve ser dado. Eu tenho informações de dentro do Ministério Público de que as provas contra essas autoridades estaduais são contundentes, são provas materiais, e que, se a Justiça aqui do Paraná tomar as providências que devem ser tomadas, se cumprir com o seu dever, como deve cumprir a Justiça em todos os níveis, certamente não sobrará pedra sobre pedra no governo do Estado do Paraná. Mas, por outro lado, depois do trágico incidente que aconteceu lá em Santa Felicidade, naquele colégio, aonde um estudante acabou sendo morto por um colega, eu quero fazer um apelo aos estudantes secundaristas. Eles já deram
a demonstração de civismo ocupando esses colégios. Mas agora me parece que está na hora de parar com esse movimento, ou seja, de desocupar as escolas para que aquilo que foi algo positivo acabe, infelizmente, se virando contra os próprios estudantes e esse movimento maravilhoso que nós observamos nas últimas semanas. Então, diante desta tragédia, que também é responsabilidade do governo do Estado, nós pedimos aos estudantes que desocupem as escolas e voltem à luta. Para concluir, senhor presidente, que voltem os estudantes às aulas e protestem de uma outra maneira, nunca abrindo mão daquilo que consideram certo, justo, correto e útil para a nação brasileira. Viva os estudantes secundaristas do Paraná! Está encerrado o pequeno expediente. Será que faço a chamada para mim? Suspendo a sessão? Tem uma fala aí. Acho que dá a fala para mim agora. Encerrado o pequeno expediente, suspendemos a sessão por 10 minutos. Quem é que vai falar aqui? Quem é que vai falar? Deixa eu só confirmar ali. Presidente, não dá para fazer a chamada antes? Podemos fazer. Antes de suspendermos a sessão, vamos fazer a chamada dos senhores vereadores. Senhores vereadores, por gentileza, registrem suas presenças. Não é que eu mudei. Eu acho o seguinte, continua. Senhor presidente, durante a chamada, fazer um registro, um convite. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, é só lembrar aqui que o prefeito Gustavo Fruit convida os 38 vereadores para a entrega oficial da nova lei de zoneamento do município de Curitiba, a realizar-se hoje, quarta-feira, 26 de outubro, às 15 horas, no Salão Brasil do Palácio 29 de Março. Então, o prefeito pediu a gentileza de transmitir o convite às senhoras e senhores vereadores de Curitiba para que participem deste importante momento da cidade. Portanto, hoje, 15 horas, no Salão Brasil do Palácio 29 de Março, a entrega oficial da Lei de Zoneamento da cidade de Curitiba. Obrigado, senhor presidente. Está feito o registro, vereador. Queremos aproveitar para comunicar aos senhores vereadores que estará sendo colocado à disposição dos seus vereadores um clipping de todas as atividades, de tudo que foi registrado da imprensa escrita, falada ou televisada, a partir do dia 3 de novembro. Tudo que se referir aos 33 vereadores e às 5 vereadoras, à Escola do Legislativo e do Rio de Curitiba, a essa Câmara, então terá o registro para que os senhores fiquem informados do que está sendo
transmitido, passado à nossa sociedade. O senhor secretário fará a rechamada dos senhores vereadores. Aldemir Manfron, ausente. Mauro Inácio, ausente. Professor Galdino, ausente. Rogério Campos, também ausente. 34 presentes, 4 ausentes. 34 senhores vereadores presentes, acordam para a continuidade dos trabalhos. Suspendemos, então, a sessão por 10 minutos. Está suspensa a sessão. Convidamos para fazer uso da tribuna Coronel René Vitek, secretário da Defesa Social, que terá 10 minutos para fazer uma exposição. Tá ligado? Bom dia, presidente Ailton Araújo. Em nome do presidente, quero cumprimentar a todos os vereadores e as senhoras vereadoras que estão aqui nesse momento. O objetivo da nossa presença hoje é conversar e falar aos senhores a respeito da Academia da Guarda Municipal, que é era um anseio muito grande de todo o efetivo da Guarda, e graças à ação da atual gestão, do prefeito, nós conseguimos o repasse de um imóvel localizado no Pinheirinho, que vai possibilitar a formação e o treinamento, o desenvolvimento de todo o treinamento dos guardas municipais. Então, o nosso objetivo hoje é mostrar aos senhores e às senhoras esse imóvel, o que nós temos lá, e mostrar a necessidade de uma reforma geral naquele ambiente, para que nós possamos realmente fazer com que ele seja um espaço adequado para essa formação. Em paralelo a isso, a esse anseio da escola, do Centro de Formação dos Guardas, nós trabalhamos junto da Polícia Federal para podermos ter oficialmente a autorização para funcionarmos como uma escola, como uma academia de formação de guardas municipais. Até esse momento, a Guarda, sempre que precisava fazer cursos de formação ou curso de capacitação, de desenvolvimento profissional, ela precisava do apoio de outras instituições, das unidades co-irmãs, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, porque nós precisávamos empréstimo de estande de tiro, de área para treinamento, usávamos bastante o IMAP para a formação dos guardas, para capacitação desses guardas. E agora, com a entrega desse imóvel, nós vamos conseguir ter autonomia para fazer todo esse tipo de trabalho. Isso, com certeza, no futuro, vai permitir uma melhor capacitação, vai permitir... Ah, tá, obrigado. Eu não tinha visto ali. Então, eu quero só dizer que isso vai possibilitar com que os guardas sejam melhores capacitados e venham retribuir com a prestação de melhores serviços para a comunidade. Então, os senhores e as senhoras vejam, nós recebemos um terreno lá com um pavilhão onde funcionava o linhão de ofício. Esse pavilhão, ele tem uma área construída de 1.161 metros quadrados, mas a área total é muito grande. Pode passar o outro slide lá. Se forem olhar, aqueles 2 barracões lá são as instalações, né, já existentes, que nós ocupamos e estamos agora reformando para possibilitar o trabalho de treinamento e capacitação dos guardas. Mas toda aquela área verde ali foi destinada também à Guarda Municipal. E nós estamos fazendo um projeto geral onde nós pretendemos ali
formar nesse imóvel um centro realmente de capacitação e formação dos guardas municipais. Ela vai ser, na realidade, uma academia da Guarda Municipal, que hoje não existe no país inteiro uma academia como a que pretendemos construir. É lógico que a ideia é reformar esse barracão e depois a gente daí colocar o estande de tiro, colocar cancha poliesportiva e outras áreas que vão permitir o treinamento dos guardas. Então, esse barracão foi entregue para nós, muito danificado, com problemas no telhado, problemas na forração e nas próprias instalações. Alguma coisa já foi feita, nós tivemos recursos esse ano, alguns até provenientes de emendas parlamentares, que os vereadores nos ajudaram, concordaram que nós fizéssemos esse remanejamento dos recursos para podermos deixar as instalações em condições de já atender a demanda. Nós estávamos prevendo para esse ano formar 120 guardas municipais. Então, nós preparamos 4 salas de aula para poder fazer essa formação. Infelizmente, não conseguimos, porque são muitas etapas que demandam tempo de documentação, de análise do que tem que fazer, toxicológica, vida pregressa dos alunos, tal, e nós não conseguimos, nesse ano, fazer essa formação. Mas, para o próximo ano, com certeza, nós achamos que vai acontecer. Então, o objetivo nosso é mostrar o que já fizemos com os recursos existentes e pedir a ajuda dos senhores e das senhoras para que nós consigamos dar continuidade. Hoje já está assim a escola. O centro de formação tem condições de atender com 4 salas de aula. Nós já estamos fazendo cursos de capacitação lá, cursos de manutenção dos guardas nessas instalações, mas precisamos de equipamentos, precisamos de mobiliário para poder dar o atendimento. Volte só um ali, faz favor. A intenção, nós pretendemos fazer na área verde uma área de arvorismo para treinamento dos guardas e também das crianças que fazem parte do projeto da Guarda Mirim, do projeto do Conhecer para Prevenir, que são as crianças, e fazer também treinamento de defesa civil com os guardas. A quadra poliesportiva, mas o principal é o estande de tiro que nós precisamos ter o quanto antes, porque hoje nós dependemos da cessão de outras instituições, e nem sempre eles têm disponibilidade para entregar isso para nós. Já estamos, junto do IPUC, fazendo o projeto geral, e com ele nós vamos ter condições de projetar nos próximos 4 anos, e se não der, para mais 8 anos, até chegarmos à conclusão final dessas etapas. Mas, para o ano que vem, era muito importante que os senhores e as senhoras, a hora que forem fazer ou destinar recursos das emendas parlamentares, possam nos contemplar com recursos que venham possibilitar a continuidade desse serviço. Nós precisamos, os projetos todos vão custar 890 mil. Isso já está sendo tratado junto do IPUC, mas tem que contratar, é terceirizado, e nós precisamos contratar esse projeto. E de material permanente, precisamos urgente de 227 mil e materiais de consumo 135. Vai dar um total de 1.200.000 para que a gente possa dar continuidade. Se nós fizermos esse projeto total, nós vamos ter condições de ir até o governo federal, solicitar apoio deles, recursos para a gente construir o estande. Podemos, junto da iniciativa privada, conseguir recursos para fazer esse estande, mas
precisamos ter o mínimo indispensável, que é o conserto do telhado, a parte da proteção do telhado também, que é um isolamento térmico, em razão do barulho, em razão do calor, do frio, né? A temperatura atrapalha bastante. E nós não temos como fazer isso. Por isso é que nós estamos aqui presentes. Estou com o diretor da Guarda Municipal, o diretor operacional, a gerente de instrução e todo o nosso staff da Secretaria da Defesa Social, para pedir a todos que nos ajudem e colaborem para que a gente possa realmente ter o centro de formação profissional do Guarda Municipal e ter um local apropriado para podermos fazer a capacitação deles. Obrigado pela atenção e agora aguardamos a manifestação e estou à disposição para perguntas. Algum dos seus vereadores gostaria de fazer qualquer questionamento dentro desse prazo de 10 minutos? Secretário... Acabou o prazo já e não tem mais. O secretário fica à disposição aqui para conversar também. Hoje, em algum momento, dentro do prazo, para a questão das emendas dos senhores vereadores. Portanto, esse apanhado geral e qualquer dúvida, tanto o secretário quanto a direção da Guarda pode dirimir os vereadores e solicitar aos vereadores um empenho para que possa esse objetivo ser alcançado para a Guarda e, consequentemente, para a segurança do povo da cidade de Curitiba. Obrigado. Suas considerações finais, então. Obrigado. A gente fica preocupado com o tempo e não quer atrapalhá-los, então a gente tem muita coisa para passar e acaba não conseguindo. Mas todos nós aqui estamos à disposição. Se alguém tiver dúvida, podemos ficar aqui amanhã toda, nos horários de folga, à disposição. Tá? Muito obrigado. Obrigado a todos. Para um pequeno registro, senhor presidente. Os senhores vereadores poderão, se quiserem, conversar. Temos a sala aqui ao lado. Converso com os secretários. Pedem as informações que forem necessárias. Para o registro, estamos fora da sessão ainda, vereador. Deixa eu reabrir a sessão, você faz o registro. Está reaberta a sessão. Para o registro, vereador Rogério Campos. Presidente, peguei toda a explanação do diretor da Guarda. Cheguei no momento em que encerrou o painel da chamada. Vereador de porta de bairro, a população espera logo pela manhã, mas farei a justificativa por escrito e enviarei à mesa. Obrigado, presidente. Correto, vereador. Passamos à ordem do dia. Primeiro projeto da pauta. Projeto de lei ordinário, denominação de bem público especificada. Iniciativa Felipe Braga Cortes. Denomina de Osório Claudino de Barros, um dos logradores públicos da capital, conforme especifica. Publicada a apresentação, parecer e emendas no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, redação para o segundo turno. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Votação encerrada. Senhores secretários, votação encerrada. Presidente, então é o seguinte, a minha posição, o senhor fez uma... Ah, tá, senhor. 25 dos senhores vereadores votaram com expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária, denominação de bem público não especificada. Iniciativa Jorge Bernardi, denomina de Charles Vega Paruquer, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, segundo turno. Em discussão, presidente. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Quem é que nunca fez isso? Aqui, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó, olha aqui, olha aqui, ó. Eu votei agora sem eu estava assinando o papel, eu votei sem apertar o botão. Então, vou te mostrar aqui, ó. Votei sem apertar o botão. Então, agora eu quero botar o positivo. Essa parte já faltando. E a indicação de testemunhas até o número de 10. Esqueci hoje. Somos os franco-atiradores, para o jogaço. Esse time joga um bolão. Corre. A denúncia foi do fato, não do... Os caras correm. A denúncia está feita. Encerrada a votação. 25 dos senhores vereadores com expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária, declaração de utilidade pública, iniciativa Tiago Gever, declara de utilidade pública a Associação Águias da Bola. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Depois do feriado. Senhores vereadores, votando. Votação encerrada. 28 senhores vereadores com a expressão sim, está aprovado. Encerrada a pauta, passamos à segunda parte da ordem do dia. Senhor secretário, fará a leitura do primeiro requerimento. Vamos respeitar o tempo lá, prazo.
Cerrou. Manda para nós. Iniciativa Mauro Inácio. Solicita votos de congratulações e aplausos à pastoral da terceira idade da paróquia São José e Santa Felicidade pela passagem de seus 15 anos de fundação. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Toninho da Farmácia justifica não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 25 de outubro de 2016. Às 9h30 já estava na presente sessão, não comparecimento à primeira chamada se deu pelo motivo de que, quando estava saindo de casa, chegou uma família da região necessitando atendimento. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Rogério Campos justifica não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 25 de outubro. Devido a um acidente que causou um congestionamento na linha verde próximo à empresa Mille, e com isso ocasionou o atraso na chegada à Câmara Municipal. Em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Cristiano Santos justifica não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 25 de outubro de 2016. Por estar em atendimento no gabinete no momento da chamada. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Voto contrário. Aprovado com voto contrário da vereadora professora Josete. Mauro Inácio solicita votos de congratulações e aplausos à Tecnolimp Serviços Terceirizados Limitada pela passagem dos seus 23 anos de fundação. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Jorge Bernardi solicita a realização de seminário e simpósio do tema 2016, Ano das Leguminosas, Sementes Nutritivas para o Futuro Sustentável, no dia 23 de novembro de 2016. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Está encerrada a pauta, passamos ao grande expediente. Não há oradores inscritos. Horário das lideranças. Vamos escrever. O presente horário está destinado à liderança do partido da Rede. Abre mão. O presente horário está destinado à liderança do Partido dos Trabalhadores, PT. Concedemos a palavra à vereadora professora Josete, sua digníssima líder. Senhor presidente, demais presentes. Acredito que é importante nessa véspera de segundo turno podermos fazer uma reflexão. Nós temos nesse momento de crise, de uma profunda crise. Mais que uma crise econômica, é uma crise política que potencializou a crise econômica. A oportunidade de, no segundo turno, manifestarmos o nosso posicionamento em relação às eleições desse ano de 2016. Acredito que as discussões elas têm sido feitas de uma forma bastante superficial e, principalmente aqui em Curitiba, ao invés dos candidatos apresentarem à população qual é o seu projeto para a cidade, acabou sendo um momento de ataques,
e que nós lamentamos, porque acredito que isso não leva a uma reflexão por parte da população, não leva a um processo de conscientização das pessoas do que significa o momento eleitoral, do quanto houve de luta das trabalhadoras, dos trabalhadores, dos segmentos da sociedade que buscam consolidar a nossa democracia e que, por muito tempo, fizeram com que nós resistíssemos e pudéssemos conquistar novamente, em 89, a possibilidade de eleger a presidência do país. Tinha sido o período mais longo da história do Brasil de possibilidade da população fazer essa escolha. Eu sempre gosto de refletir e colocar essa questão no que diz respeito à democracia, dizendo que ela não se limita ao voto, né? O voto é a primeira possibilidade de manifestarmos o nosso pensamento, mas a democracia, para se consolidar, ela exige muito mais que o voto. E, por isso, né, nós tivemos aí um período de cerca de 27 anos, de 89 para cá, onde nós pudemos fazer essa escolha. Mais uma vez na história do Brasil, esse ciclo é interrompido por um golpe. Nesse momento, um golpe que é midiático, é jurídico e é político. E que, infelizmente, a partir do posicionamento da mídia, ou de grande parte dessa mídia, ao invés de levar uma reflexão da sociedade, tem levado a uma atitude, inclusive, de retrocesso, onde as pessoas não conseguem enxergar na eleição um momento importante delas colocarem o seu posicionamento e contribuir com a consolidação da democracia. Então, nos preocupa até o posicionamento dos dois candidatos, tanto de Rafael Greca quanto de Nelly Prévost, que não pautam prioritariamente as suas propostas e ficam, inclusive, despolitizando a população, né? De um lado, porque o candidato X está aliado com o PCdoB, que é um partido comunista, e que as pessoas fazem crítica ao que é o comunismo e muitas vezes nem sabem o que é o comunismo, né? Tratam isso de uma forma superficial. E, do outro lado, um ataque ao Greca, porque em determinado período ele era do PMDB e estava ligado, obviamente, ao senador Requião, e nas últimas eleições à presidência, (30 segundos, eu vou finalizar rapidamente). Então, coloca como um problema, né, do atual prefeito, do atual candidato, Rafael Greca, ter sido do PMDB e, por um período, ter sido base de apoio do governo do PT. Então, é lamentável, né, este tipo de leitura, que é Presidente, o horário está destinado à liderança do Partido Social Liberal, PSL. Se o líder abre mão. Presidente, o horário está destinado à liderança do Partido Democrático Trabalhista. Vai fazer uso da palavra o vereador Toninho da Farmácia. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mesa executiva desta casa, funcionários da Casa Legislativa.
Hoje eu venho a essa tribuna para falar em nome da democracia do nosso país, da nossa cidade, e quero convocar aqui aos eleitores da cidade de Curitiba para que no próximo domingo compareçam às urnas para exercer o seu direito de cidadão para a escolha do prefeito que irá administrar a nossa cidade. É importante a nossa opinião, é importante comparecermos nas urnas. Nesses anos que estive aqui dentro dessa casa, apresentei um projeto de regularização fundiária das áreas consolidadas e não regulamentadas da cidade de Curitiba. Infelizmente, muitos não entenderam do que nós estávamos falando. Nós estávamos falando da dignidade e do respeito pelo povo da periferia, dos bairros da nossa cidade. Há muitos disseram aqui que eu fiz um comentário getulista. Muitos disseram aqui, defendendo a democracia como foi no passado. Defendo sim a democracia, defendo sim o direito do cidadão da cidade de Curitiba, porque foi para isso que fui eleito. E muitos não entenderam aquele projeto da regularização fundiária que eu estava falando. Hoje tenho orgulho de ver na tela da televisão, como proposta dos candidatos a prefeito da cidade de Curitiba, a regularização fundiária. Parece-me que nesse período em que aqui estive debatendo esse tema, abriu a mente das pessoas desta cidade, porque é importante sim a regularização fundiária, é importante sim dar direito ao cidadão que mora no bairro a ter a escritura da sua casa, porque quem vende tem que dar a escritura. A área do Tux, onde foi dado o direito do cidadão morar, não é uma propriedade garantida. A escritura, sim, garante o direito à propriedade. Por isso, eu venho aqui dizer ao cidadão curitibano, vá às urnas, manifeste o seu voto, manifeste o direito que você tem de votar para defender a nossa cidade e representar a nossa cidade. Porque se nós não votarmos, nós vamos estar sendo governados por aquele que muitas vezes nós não queremos que governe. Então, nós temos que ter sim a escolher um dos candidatos para ser o nosso prefeito. Aquele que nós observarmos que realmente tem a melhor proposta e que a proposta vem de encontro à necessidade do nosso povo. Não contra o nosso povo, mas sim ao encontro para que possamos ter uma cidade mais justa, uma Curitiba mais sustentável, uma Curitiba que fale realmente a língua do povo do nosso bairro, uma Curitiba que realmente venha entender o que significa morar no bairro da cidade de Curitiba. Eu moro há 33 anos no bairro e continuo morando no mesmo lugar, continuo morando no mesmo bairro e tenho orgulho de dizer que moro sim na área de Tux. Sempre morei na área de Tux e por isso defendo sim a dignidade do povo que lá mora. Quando eu falo em dignidade, gente, eu falo em dignidade, não estou falando daquilo que eu não tenho conhecimento. Dignidade significa respeito às pessoas. Por isso eu peço aos senhores que votem no próximo domingo, votem com consciência, votem na melhor proposta, vote na proposta daquele que está prometendo, se comprometendo em fazer um trabalho voltado à nossa cidade. Porque é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de discursos, simplesmente discursos para convencer o eleitor. Nós precisamos ver a proposta mais coerente e aquilo que é possível fazer pela nossa cidade. E a regularização fundiária é um tema que deve ser levado avante. Nos ajude para que nós possamos, o futuro prefeito tenha esse compromisso de continuar regularizando a cidade de Curitiba. Meu abraço a todos vocês, muito obrigado pela atenção e vamos continuar juntos, lutando pela cidade de Curitiba, exercendo aquilo que... Próximo horário está destinado à liderança do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB.
Abre mão. O presente horário está destinado à liderança do bloco parlamentar PRPP. Abre mão. O presente horário está destinado à liderança do bloco parlamentar PROS-DEM. Abre mão. O presente horário está destinado à liderança do bloco parlamentar PMDB, PSDC. Vai falar com a palavra o vereador Schicarelli. Bom dia a todos. Ouvi atentamente a fala dos meus colegas, vereadores, ilustres vereadores, os quais admiro muito. Está aí do lado o vereador Toninho, um líder comunitário que eu aprendi não, desde o seu início acompanhei sua luta e parabenizo. Do outro lado, uma vereadora atuante, sincera, mas não quer dizer que eu possa concordar com tudo que ela fala ou com o mesmo Toninho fala. Vocês conhecem o meu modo operante aqui e farei alguns comentários. Iniciarei pela professora Josete, né, que usa mesmo o chororó de todos do PT, tentando culpar isso, aquilo. No caso, questão nacional, falando que houve até um golpe da mídia. Gente, todo mundo sabe, a população, especialmente Curitiba, não aguentava mais a roubalheira do PT, né, declarada. É sincera que eu estou falando, todo mundo sabe. O vereador Pir várias vezes levantou essa questão aqui. E o pior que isso, né? Pior que isso, a dívida, né, que deixou o Partido dos Trabalhadores do país, que ontem, né, completou aí 3 trilhões de reais. 3 trilhões. Um assalto aos cofres públicos, a dívida pública que é um problema. E eu tenho que realmente parabenizar o gênio, aí eu falo gênio, que criou a PEC 241, um gênio, limitando os gastos públicos, a fim de ponderar questões, né, vereadora Josete, eu posso concordar com Vossa Senhoria, e tem que ser melhorada questões de saúde e educação, né? Esse é o debate, nós podemos ter, até isso, quem acompanha a PEC sabe que foi postergado por mais um ano, começar a valer a partir de 2018, no quesito educação e saúde, para quê? Para ter uma conversa, um remanejamento, né, algumas melhoras. Mas limitar o gasto público nessa hora, vereadora Josete, além dos manifestantes que fazem na escola, né, e os sindicatos, que é justo se manifestar, e eu defendo o direito deles se manifestarem e trazer para a população esse oposto. Mas nós sabemos que a PEC vem numa hora providencial, o país para o ano que vem não aguentaria mais, e a população, de um modo geral, nas ruas, está a favor, sim, desta PEC. E por segundo, parabenizar o vereador Toninho, onde ele chama a população para votar, Toninho, né? Clama, no bom sentido, né? Você foi muito feliz nessa colocação, o momento é esse, é um feriado praticamente geminado, a população tem que exercer esse direito. Você está de parabéns pela atuação quando você luta para a reforma agrária, né? Ou, melhor, legalização de terrenos invadidos. Desculpa, reforma agrária. Mas a reforma urbana, então. Mas está de parabéns e dizer que o candidato que eu apoio, né, no caso Rafael Greca, vai complementar a tua luta com vários processos de regularização por cidade toda, com uma proposta dele que é bastante bacana, que é a regularização por uso capião coletivo. Então, é uma ideia que já avançou no Congresso Nacional. A parte, vereador. Você poderia falar depois, É 20 anos um processo desse na infelizmente não cabe à parte, vereador. Mas é uma questão de se discutir, é lógico, mas é uma proposta, por isso tem o debate. Então, vereador, quero parabenizá-lo. E por último, né, uma coisa polêmica, eu já falei para o vereador Pir e para esse plenário, eu não tenho vergonha de falar que eu sou amigo do governador Beto Richa.
essa semana, e gostaria de ressaltar, foi a primeira vez que o colunista Celso Nascimento ponderou sobre as questões do Estado do Paraná, falou que em relação a outros estados, o Estado do Paraná está sadio em dívida, consegue pagar os seus funcionários, está conversando com os professores, ou especialmente com os alunos. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de vir a esse plenário, elogiar e parabenizar, né, se houve algum erro na questão para finalizar, de 29 de abril, quero parabenizar o governador Beto Richa nesse momento, que ele abre a discussão, quer ouvir os alunos, eles também querem ser ouvidos. Então é isso, gente. É isso. Parabenizar, por último, o governador Beto Richa, e volto a falar, não tenho vergonha nenhuma de falar que ele é meu amigo e luto por ele aqui nesse plenário. Presente horário destinado à liderança do bloco parlamentar PSB-SD. Abre mão. Presente horário está destinado à liderança do bloco parlamentar PMN-PSD. Seu líder abre mão. Presente horário está destinado à liderança do bloco parlamentar PSC, PV, PPS, PTB. Vereador Pio Petro Tialo, com a palavra. Senhor presidente, muito bom dia a todos. Na realidade, fazer só um contraponto em alguns temas aqui, que eu particularmente considero importante. Primeiro, o contraponto Chicarelli já fez, de forma muito brilhante, inclusive, e longe de tirar sal. Estou falando de coração, o senhor fez um belo pronunciamento. Vereador Toninho, indiscutível, um orador excepcional, porque fala com o coração e fala a verdade. A regularização fundiária não pode passar só pela Universidade Federal, como alguém tem dito por aí, né? O que você vai fazer com a regularização fundiária? Não, vou passar pela Universidade Federal. Quer dizer, não sabe sobre o tema. Eu fui superintendente de regularização fundiária na Coapar, e esse tema que o senhor é pós-graduado merece reflexão no próximo mandato. Agora, a professora Josete, ela me causa um certo espanto quando ela sobe aqui. Por que ela me causa espanto? Não porque, veja, e é uma professora atuante aqui no parlamento, aliás, ela representa a esquerda brasileira, a esquerda curitibana. Porque tudo está errado no país, tudo está errado. A única coisa que estava certa no país era roubar. A única coisa que estava certa no país era quebrar o país. Isso podia fazer. Isso o governo do PT podia fazer, quebrar o país, fazer o escândalo que eles fizeram, índices de corrupção alarmante. Isso pode. O que não pode é a PEC 241, o que não pode é protestar. Agora, fazer realmente, dizer que o país está mal, porque o Michel Temer está lá, isso me parece dizer, ao mesmo tempo que eu torço para o Coritiba, então não gosto do Atlético. Então vamos aqui pautar as coisas da melhor forma correta. Eu queria também, além de fazer esse contraponto à professora Josete, que é a esquerda curitibana, foi a única que se elegeu da esquerda curitibana, dizer que, professora Josete, se vocês tivessem feito grande coisa nesse país, esse parlamento hoje metade era do PT. Se vocês tivessem ido tão bem quanto vocês foram, o PT tinha elegido milhares de prefeitos por todo o país. Ou seja, a reflexão interna que vocês têm que passar do Partido dos Trabalhadores e a reflexão interna que a esquerda brasileira tem que passar, tem que sair realmente de vocês, não de nós. Então, a gente fica aqui muitas vezes para lhe ouvir, porque lhe respeitamos como parlamentar. Agora é necessário fazer um contraponto. Como eu tenho hoje só 5 minutos, eu quero fazer um elogio ao vereador Jorge Bernardi, porque vocês sabem que morreu o menino Lucas Eduardo Araújo Mota, de 16 anos, numa escola ocupada. Eu, desde o início, eu não costumo no meu mandato ficar em cima do muro. Eu sempre tive posicionamento. E se alguém me perguntasse se eu sou favorável ou contra as ocupações, eu vou deixar claramente que eu sou contra as ocupações, porque eu sou a favor eternamente de que se dialogue. E o vereador Jorge Bernardi, num belo de um pronunciamento, pediu para que desocupassem as escolas. E é esse o pedido, porque tem mais de 850 escolas ocupadas,
e qual a APP Sindicato é a responsável por essas invasões, é a responsável por essas ocupações, e quando eu falo de APP Sindicato, eu não falo de professores do Estado do Paraná, porque os grandes professores do Estado do Paraná, 95% deles são professores coerentes, corretos, que atuam, que trabalham de verdade, e não é para essa gente da APP, que nós, por causa dessas pessoas da APP, que nós vamos criticar os maravilhosos professores que esse Estado tem, principalmente a cidade de Curitiba. Então, professor Jorge Bernardi, o senhor pediu para que desocupassem as escolas em Curitiba e no Estado do Paraná. É o mínimo que tem que ser feito, porque quem vai se responsabilizar pela morte do menino de 16 anos, que a mãe hoje chora, porque eu tenho filho, 2 filhos. Isso aqui, eu não estou dizendo que vocês são responsáveis pela morte dele. Eu não vou também atacar, não vou fazer isso, porque isso seria muito baixo. Agora, passem a refletir. Passem a refletir. Essa reflexão vocês têm que fazer. Porque a partir do momento que vocês estão apoiando as ocupações, vocês têm uma certa responsabilidade sobre o ato que vocês fazem. Era esse o registro. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos por terem me escutado. Antes de ouvirmos a próxima liderança, comunicado aos senhores vereadores. Destacamos que estão, nesse momento, abertas as inscrições para as entidades da sociedade civil participarem do processo de eleição da ouvidoria. Essa primeira fase terá inscrição até o meio-dia do dia 9 de novembro. A segunda fase será a avaliação da comissão eleitoral com os candidatos a ouvidor para compor uma lista tríplice. A terceira fase será a eleição do ouvidor por este plenário dentre os indicados em lista tríplice. Presente horário está destinado à liderança da oposição. Concedemos a palavra ao vereador Jorge Bernardi, o digníssimo líder. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de inicialmente agradecer as palavras do vereador Pier, e eu tenho certeza de que, da mesma forma que ele se posicionou contra as ocupações democráticas dos estudantes, ele também se posiciona contra a corrupção que está acontecendo no Paraná, Operação Quadro Negro, que envolve altas autoridades do nosso Estado. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria também de agradecer o convite do líder do prefeito para que hoje à tarde a oposição e todos os vereadores acompanhem o lançamento do projeto de lei em que o prefeito está encaminhando sobre a nova lei do zoneamento de Curitiba. Dizer que, infelizmente, eu não irei. E libero a bancada de oposição para ir, porque eu acho que o prefeito Gustavo Frutti perdeu o tempo de dialogar com esta casa e de dialogar principalmente com a sociedade curitibana. Esse projeto deveria ter sido encaminhado há muito mais tempo. Agora, quando está acabando o mandato dele, o nosso mandato também, porque eu não fui candidato à reeleição nesse parlamento, há pouco mais de 70 dias do fim do seu mandato, ele manda esse projeto. Eu espero que esta casa não vote esse projeto nessa legislatura, porque domingo a cidade de Curitiba vai escolher um novo prefeito. E eu acredito que esta lei deverá estar em consonância também com o que pensa a próxima administração municipal. Passamos quase 4 anos aqui nesta casa, raríssimas as reuniões que tivemos com o prefeito e com a sua equipe,
de todos os prefeitos que eu acompanhei nesses últimos 35 anos em que estou na vida pública, posso dizer que foi o que teve menos diálogo com esse parlamento. Aliás, o diálogo foi através de cargos comissionados para muitos dos nossos colegas aqui. Ele tem uma maioria enorme dentro desse parlamento, mas que não se concretizou na eleição dele. Ou seja, é a velha política que ele praticou durante quase 4 anos do seu mandato, que é aquela que todos nós combatemos. Ou seja, a velha política que é praticada no governo do Estado, a velha política que era praticada pelo governo do PT a nível federal e agora com o governo do senhor Michel Temer, ou seja, essa política de coalizão que, na verdade, é uma política de cooptação. Então, ele perdeu o time, perdeu o tempo de vir e discutir e que todos nós pudéssemos construir uma cidade melhor. Lamentavelmente, ele agora, quando está dizendo adeus, e a população de Curitiba disse adeus a essa velha política, ele faz um convite. Quantos de nós tivemos reuniões com o senhor prefeito, como líderes de bancada ou como vereadores? Raríssimas às vezes. Eles sempre trataram essa Câmara com desprezo. Eu lembro que ainda durante a campanha, o coordenador da campanha era o senhor Ricardo McDonald. E daí um dia eu fui lá dialogar com ele e disse, olha, da maneira que vocês estão dando atenção para os nossos candidatos do PDT, eu era do PDT, nós vamos eleger pouquíssimos vereadores. Ele disse, não se preocupe, Jorge, depois da eleição nós vamos nos acertar, porque, afinal de contas, serão eleitos 38 vereadores. Então, aquele pragmatismo do senhor Ricardo McDonald, cujo irmão foi preso lá em Foz do Iguaçu, envolvido em falcatruas do transporte coletivo, aquele pragmatismo vigorou durante esses 3 anos. E por isso que ele está sendo expulso pelo voto popular do comando da Prefeitura de Curitiba. Agradeço a gentileza do líder, do prefeito, de nos convidar, mas digo que, infelizmente, não está... Presidente, o horário está destinado à liderança do prefeito. Concedemos a palavra ao vereador Paulo Salamonte, seu digníssimo líder. Senhor presidente, vereador Ailton Araújo, senhoras e senhores vereadores, servidores deste legislativo, meus concidadãos que nos ouvem e nos veem pela rádio web, TV web, é só para que nós tenhamos em mente, esta Câmara Municipal de Curitiba, e o vereador Jorge Bernardi lembra bem, salvo engano, quando no fim do mandato tampão do saudoso prefeito Maurício Fruit e os 3 anos da eleição de Roberto Requião como prefeito tampão da cidade, à época não havia reeleição, os mais antigos aqui, o vereador Tito, o vereador Jairo, podem me socorrer na memória, esta Casa Legislativa tinha aproximadamente 33 vereadores. Vereadora Julieta, depois de 6 anos de mandato, vereador Copani, de 1982 a 1988, numa briga desta Casa Legislativa com o então prefeito Roberto Requião, esta casa de 33 vereadores elegeu 6 vereadores, depois de 6 anos de mandato. Salvo engano, foi mais ou menos isso. O vereador Jairo que me socorra, mas um número ínfimo. O que eu quero dizer, vereador Jorge Bernardi, é que a Câmara Municipal de Curitiba, nessa legislatura, cumpriu um papel fundamental na cidade de Curitiba. O primeiro deles, vereador Aladim, Tito, foi o resgate
da dignidade deste parlamento. Tanto é que eu, contra fatos concretos, não há argumento, que eu invoco cada um e todos os vereadores aqui que foram candidatos à reeleição, se tiveram um único problema em algum rincão desta cidade de Curitiba, de alguém que tenha falado mal da Câmara, que tenha dito que aqui era uma casa de corruptos, de ladrões. Não houve um único caso que me chegou. Isto é imensurável. Esta casa cumpriu todo o seu papel, e cumpriu porque tem à frente da Prefeitura de Curitiba um democrata, uma pessoa preparada e transparente, chamada Gustavo Bonato Frutti. E a história fará jus. Está aí o próprio Rafael Greca, aqui, perdeu a eleição para deputado estadual, 2 vezes, foi o deputado federal mais votado e foi para o Ministério do Turismo e de lá foi defenestrado. Traiu o grupo do Jaime Lerner, depois traiu o grupo do Requião, se abraçou com o prefeito Beto Richa, disse que não gosta de pobre, e tem... Sim. Não, escute, eu não estou agravando ninguém, eu estou só constatando e cumprimentando o Rafael Greca, cumprimentando que com tudo isso que fez 38% dos votos com todo isto que apareceu. Eu não estou criticando vereador Chico, eu estou dizendo que ele com tudo isto foi para o segundo turno e se superou. O que eu quero dizer ao vereador Jorge Bernardi, que a história fará esse tipo de justiça. E para dizer que nós continuamos o trabalho legislativo até o final desta legislatura, e hoje, lembrando que a lei de zoneamento é uma continuidade do plano diretor da cidade de Curitiba. Ela é um apêndice do plano. Não começou agora, isso está sendo discutido há anos aqui dentro da casa. E o vereador Tico disse que é aniversário do Ney Leprevô. Ele está fazendo quanto? 55? 55. Mas, enfim, 43 é o PV. Né? Para dizer, então, senhor presidente, que hoje vamos entregar, todos os vereadores estão convidados. Eu também almejo felicidades aos 2 contendores do segundo turno. Eu quero que as urnas possam sorrir sempre na cidade de Curitiba, porque onde as urnas sorriem é sinal de democracia, de liberdade, de república e de independência. Nós vamos sempre respeitar o resultado das urnas e que elas possam sorrir nesta Curitiba, no Paraná e no Brasil. E todos estão convidados para a apresentação da lei de zoneamento da cidade de Curitiba. Né? Não é verdade, vamos aceitar mesmo o resultado. Está encerrado o grande expediente. Passamos à chamada dos senhores vereadores. Cadê o regimento que você estava explicando?
Senhor secretário, fará a chamada dos senhores vereadores. Aldemir Manfron, ausente. Mauro Inácio, ausente. Professor Galdino, ausente. 35 presentes e 3 ausentes. 35 senhores vereadores encontram-se presentes. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para a próxima segunda-feira, a hora regimental, com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Está encerrada a sessão.